Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança e que não para de crescer em meio a tantas reformas. Os atendimentos continuam cada vez mais, atendendo cada vez melhor a toda a população da região centro-oeste de Minas Gerais. São mais de 53 cidades que estão aqui conosco, participando, diariamente, contando com os nossos serviços aqui em nossa instituição. E hoje, mais uma vez, o Projeto Saúde em Pauta está aqui em evidência no nosso Instagram, sempre trazendo muitas informações importantes para todos vocês, nossos internautas. E dentro de instantes eu vou aqui autorizar já o convite que foi feito pela doutora Luciana Nogueira, para que ela possa dividir a tela aqui comigo. E então, nós damos início ao nosso Projeto Saúde em Pauta de hoje, que traz como tema o nosso serviço de otorrinolaringologia aqui no Complexo de Saúde São João de Deus. Vocês vão conhecer a nossa equipe, o que eles têm de melhor a oferecer, quais são as técnicas que são utilizadas, os métodos mais avançados nesta área a partir de agora aqui no nosso projeto, tá bom? E hoje, além da doutora Luciana Nogueira, ela que é coordenadora do serviço de otorrinolaringologia aqui no nosso hospital, nós contaremos com a participação da doutora Andresa Zanúncio e da doutora Jéssica Maia. Todas elas são otorrinolaringologistas aqui no nosso Complexo de Saúde São João de Deus, tá bom? E lembrando a vocês que estão entrando agora, vocês podem participar conosco enviando suas perguntas, suas dúvidas, que serão aí esclarecidas por nossos profissionais ao longo da nossa transmissão de hoje. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Gostaria aqui, mais uma vez, agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, tá bom? Que estão sempre aí conosco, contribuindo de todas as formas, né? A assessoria de comunicação aqui do hospital, juntamente a gerência de ensino e pesquisa, tem sempre buscado aí, junto aos membros do corpo clínico, diversos assuntos importantes para que a gente possa debater, né? Afinal, a saúde é uma preocupação de todos e nós vamos trazer sempre que às terças-feiras, às 19h30, essa forma diferenciada de falar da saúde, né? Sempre com muita responsabilidade, mas de uma forma mais dinâmica, uma forma mais interativa, né? Não de uma forma tão pesada como geralmente é lidada a questão da saúde, né? Principalmente nesses tempos atuais, né, tempos tão difíceis que a gente vive, a gente precisa aí tratar desses assuntos, né, como eu disse, com muita responsabilidade, com muita autoridade a respeito do assunto, mas sempre trazendo um pouco mais de alegria, entusiasmo por um mundo melhor. E para isso a gente conta com os membros do nosso corpo clínico do Complexo de Saúde São João de Deus, os melhores de toda a região. Bom, sem me delongar muito, eu já vou autorizar a participação da doutora Luciana, mas dentro da nossa transmissão e das próximas 1 hora de transmissão, eu vou convidar vocês também a fazerem parte aí da nossa Escola Técnica São João de Deus, né, que está com inscrições abertas para o curso técnico em enfermagem. Já já eu revelo para vocês mais informações dessa notícia, porque a partir de agora já está comigo a doutora Luciana, ao vivo aqui no Instagram do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Doutora Luciana, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso projeto Saúde em Pauta. Muito obrigado pela conosco. Boa noite, Rubens. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Luciana, a gente tem um bate-papo aí nos próximos 60 minutos para a gente falar a respeito desse importante serviço de otorrinolaringologia. Já faz um tempo aí que vocês estão conosco aqui no hospital. Então, inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse, tá? Falar aí sua profissão, né, sua especialização, o tempo que você está aqui no hospital. Rubens, minha especialização é em otorrinolaringologia. Foi no Hospital das Clínicas, da UFMG. Olha eu falando UFSJ. O UFSJ é minha nova casa, né? Que eu sou professora. Nossos parceiros. Sou professora lá, a gente acaba cometendo lapsos. Mas eu formei na UFMG e depois eu fiz uma área de atuação em medicina do sono, no Instituto do Sono em São Paulo. Eu fiz um mestrado na área de perdas auditivas na infância, foi um mestrado em pediatria na UFMG também, em que a gente estudou as perdas auditivas. E foi nessa época que a gente trouxe os exames de triagem auditiva para Divinópolis, e isso há 15 anos atrás. Mas eu já estou no hospital, a gente não pode contar essas coisas, né? Mas já estou no Pode, que pode. Nós estamos entre pares. Eu estou no hospital desde... eu formei em 2001, terminei a residência de otorrino em 2001. Então, eu já estou há 19 anos no hospital. É a nossa casa. Bacana. É uma vida, né, doutora Luciana? 19 anos
Imagina quantas pessoas passaram, né, por tratamento junto a você e toda a equipe. E isso deve trazer um orgulho imenso para vocês, né? Ah, sim, com certeza, né? E eu vejo meu pai, eu falo que ele é a velha guarda do hospital, né? Agora, esse ano com a pandemia que ele parou, e a gente eu vejo como que meu pai viveu dentro desse hospital e a gente acaba repetindo esse legado, né? É a nossa casa, é o lugar que a gente gosta de trabalhar, de levar nossos pacientes, porque a gente sabe que, assim como a gente é bem tratado, nosso paciente vai ser bem acolhido, vai ser bem tratado no hospital. Então a gente gosta muito, né, do hospital e a gente torce sempre para ele crescer cada vez mais. Em Exatamente, para isso a gente trabalha diariamente, né, se dedicando ao máximo. todas essas idas e vindas, né, que o hospital já teve, agora mais só coisas boas ultimamente, né, mas a gente já passou por todas essas fases aí do hospital. Exatamente. Vencemos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, para quem não conhece, então, o pai da doutora Luciana, que ela comentou aí, é o doutor Luciano Nogueira, certo? Sim, cirurgião geral, né, da velha guarda do hospital, é um dos primeiros que começou nesse hospital, ele, o doutor Marcelo, que já faleceu, né, esses foram o doutor Paião, um dos primeiros, doutora Lair, né, todos da mesma geração, que estão no hospital desde bem o início do hospital. Bacana, muito bem, doutor Luciano. Então vamos dar início então, ao nosso bate-papo aqui, a nossa demonstração do serviço de otorrinolaringologia aqui no hospital. E eu gostaria já de pedir para que você pudesse falar a respeito da sua equipe, né? Como ela é composta atualmente, quais são as atividades realizadas por cada um dos membros. Sim, então a nossa equipe é formada só exclusivamente de mulheres, é uma equipe feminina. Sou eu, a doutora Andressa Zanúncio, que chegou após, há mais ou menos uns 10 anos, ela vai confirmar esses dados, e recentemente a doutora Jéssica. Então, cada uma acaba que se especializou mais em uma área de atuação, né? E isso é bom porque a gente consegue resolver bastante todos os problemas da comunidade, de tudo que chega aqui. Então, nós somos 3 otorrinos, 3 mulheres trabalhando dentro do hospital. Certo. A doutora Andressa, inclusive, que acabou de entrar aí na nossa transmissão, daqui a pouco nós vamos conversar com ela. Por enquanto, conosco está a doutora Luciana Nogueira, ela que é coordenadora, então, do serviço de otorrinolaringologia aqui no nosso hospital. Bom, doutora Luciana, a próxima pergunta que eu gostaria de passar é com relação a quais exames que são realizados no hospital para a triagem auditiva e como ela é feita. Sim, então você tinha me perguntado, eu não respondi completamente a última pergunta, né? Então nós temos essa equipe, e essa equipe, cada uma tem uma área de atuação mais específica. Eu trabalho dentro do hospital muito com a questão da triagem auditiva neonatal, junto com a Luciana Santos, fonoaudióloga, nós fazemos essa triagem auditiva no hospital desde que começou. E a doutora Andressa, ela é uma otorrino bastante cirúrgica e é muito especializada em cirurgias, que ela faz desde as cirurgias nasais, endoscópicas, as cirurgias de ouvido, cirurgias de laringe também. E a doutora Jéssica, que veio contribuir, então, com uma formação bastante específica na área de cirurgias otológicas, ela vai falar isso para a gente mais à frente, trazendo, então, uma novidade para a região centro-oeste, que é o implante coclear. Então, realmente uma equipe integrada, né? Nós trabalhamos juntos em vários casos. Eu trabalho, além da triagem auditiva, a questão da medicina do sono, que é a área que hoje em dia eu mais atuo, que é a minha área de atuação atualmente, né? Trabalho mais. Então, a gente sempre trabalha de forma integrada, uma ajudando a outra. Em relação à triagem auditiva neonatal, nós começamos, então, há 15 anos atrás, na época, é difícil você trazer uma coisa nova para a cidade, né? Mas eu fui muito bem acolhida no hospital. Na época, a doutora Olga chefiava o CTI. E o principal exame que a gente faz para a triagem auditiva
é o que as pessoas chamam de teste da orelhinha, que são as autoemissões acústicas. Então, esse exame, ele é utilizado nos bebês recém-nascidos. O ideal é que se faça no primeiro mês de vida, para quanto mais precoce a gente fizer essa triagem, mais cedo a gente detecta se a criança escuta ou não, e, portanto, mais precocemente a gente consegue tratá-la. Então, nas crianças que têm baixo risco, né, as crianças que nasceram normais, que não têm história familiar de perda, a gente inicia com esse teste da orelhinha, que são as autoemissões. O teste da orelhinha é um teste muito simples, indolor, a gente faz com o bebê dormindo. Então, é uma sonda, um aparelhinho que tem uma sonda que é colocada no ouvido, e o próprio aparelho, ele vai me dar essa resposta. Eu não vou ficar falando aqui muito sobre a fisiologia disso, acho que não interessa muito, mas o próprio aparelho consegue me dar a resposta do ouvido, se a cóclea do bebê, que é a parte interna do ouvido, está funcionando bem ou não. Naqueles bebês de mais alto risco, né, o que seria alto risco? Aquele bebê prematuro, né, nós temos um CTI aqui, pediátrico, então é um hospital de referência na pediatria, e com isso nós atendemos aqueles bebês de alto risco, os prematurinhos, os bebês que tiveram que usar algum antibiótico, bebês de baixo peso, que ficaram em intubação. Então, esses bebês que a gente considera de alto risco, eles vão direto para um outro exame, que é o BERA, que é a audiometria de tronco cerebral, e que já está disponível no hospital. Existe também um outro exame, esse seria então o Bera Triagem, que é um exame rápido, simples, também indolor, um pouquinho mais demorado que uma autoemissão acústica. Quando o bebê não passa nenhum desses dois exames, né, existe todo um protocolo para isso, não passa 2 vezes no exame, então a gente precisa realmente detectar se esse bebê escuta ou não, porque a gente fez uma triagem, né, que a triagem ela pode estar sujeita a tanto falsos positivos quanto falsos negativos. São raros, mas eles existem. Mas então a gente precisa ter certeza, esse bebê escuta ou não escuta? E aí a gente faz um exame que é a audiometria de tronco cerebral, o BERA, mas o BERA diagnóstico. E aí ele vai me dar, numa frequência específica de som, qual o grau de audição daquele bebê. Se ele escuta em 35 decibéis, em 50, né? O normal seria até 20. Quanto maior os decibéis, significa que eu tenho que aumentar o som para aquela criança escutar. E além disso, nós temos o potencial evocado de estado estável, que é um exame novo também na cidade, que a gente adquiriu esse ano, que é um exame fantástico, que ele vai fazer como se fosse uma audiometria do bebê, que também não depende da resposta do bebê, mas ele vai me dar em 4 frequências de sons, 500 Hz, 1000, 2000 e 4000 Hz, o quanto esse bebê escuta. E esse exame é muito importante, porque com isso a gente consegue tratar o bebê, né? Seja com uma prótese, seja depois com os protocolos que a Jéssica vai falar um pouco mais para o implante coclear. Então, esses exames estão disponíveis no hospital, nós já fazemos, alguns deles são até feitos no bloco cirúrgico, com sedação nos bebês, porque o bebê tem que ficar muito quietinho para a gente conseguir fazer. É um exame bastante sensível, muito delicado, mas ele não é nada invasivo, são só com eletrodos colados na cabecinha, atrás da orelhinha, mas nada invasivo. Então, são exames muito de um diagnóstico avançado, né? O potencial de estado estável, até há pouco tempo atrás a gente não tinha, e ele já é considerado um diagnóstico mais avançado para a perda auditiva em bebês. E é muito importante explicar em detalhes, né, essa questão, porque muitas mães pensam, ah, meu Deus, vai machucar o meu bebê, vai machucar a orelhinha dele. E, na verdade, não tem isso, né? Os exames que são realizados, eles são muito seguros, né? São indolores. Entretanto, a criança, claro, ela tem que estar no seu momento de repouso, né? Sim, é uma sonda de silicone muito macia, então não causa nenhuma dor para o bebê. O bebê realmente está dormindo quando a gente faz, e ele precisa, de preferência, estar dormindo para fazer. E é muito importante a gente conscientizar as famílias da importância desse teste. No hospital, a gente não tem problema, porque a gente já faz em loco.
né? O bebê nasce e a gente já teste. Mas às vezes mãezinhas que nascem em outras maternidades, que não têm esse exame disponível, às vezes é tanta coisa para a mãe, né? A hora que. E eu já tenho N crianças no consultório, já com um diagnóstico que a gente chama de tardio da perda. Tardio a gente chama após 2 anos. Você fica assim, mas 2 anos ainda é um bebê, né? Por que tardio, 2 anos de idade? Isso não é tardio, mas é. Porque o cérebro da gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Ele tem uma capacidade de se adaptar se ele for estimulado. Isso é muito evidente até 2 anos de idade. Se você não trata esse bebê, e hoje em dia a preferência é que ele seja protetizado até 6 meses, para ele ter esse estímulo completo dos sons, né, no cérebro, para que a área auditiva do cérebro se desenvolva. Então você tem que fazer isso o mais precoce possível. Porque quanto mais você demorar, menor a chance dessa criança desenvolver a linguagem. Então é muito importante que as mães, né, os pediatras, eles já são totalmente conscientes disso. Isso a gente tem um grande apoio dos pediatras. Quando a gente começou com o Bera, né? Agora, a primeira pessoa que eu liguei foi o Júlio. Falei, Júlio, eu tenho arte para você. Estou trazendo o Bera para Divinópolis. Mas o Júlio ficou super feliz, né? E a gente vê isso com todos os pediatras, né? O carinho e a responsabilidade deles em relação a isso. Muito bem. Doutor Júlio, que inclusive esteve conosco, né, na última live, trazendo aí detalhes a respeito da prematuridade. E, mais uma vez, queria agradecer ele pelo brilhante trabalho que tem feito, né, no nosso CTI neopediátrico, que inclusive completou 21 anos de existência no último dia 22. Então, fica aqui o nosso registro. Nosso muito obrigado mesmo, doutor Júlio, por todo o empenho junto à sua equipe aí na nossa UTI neopediátrica. Bom, vamos lá. Você falou, né, a respeito da questão da triagem auditiva. Então, é muito importante, né, que os pais estejam muito atentos, principalmente com relação a esse período, né, de no máximo 2 anos. E qual que é a orientação que você passaria para essas mãezinhas que, às vezes, tem o bebê em um outro hospital e precisa fazer esse teste? Como que ele é realizado? O teste pode ser marcado no ambulatório mesmo, do Hospital São João de Deus. Depois você pode passar, mas ele pode ser ele é marcado no ambulatório. Ele é feito diariamente, todos os dias nós fazemos, né? E existe uma agenda para isso. Então essa mãe pode fazer esse agendamento pelo ambulatório, pelo telefone do ambulatório mesmo, viu? O hospital atende todos os convênios, né? E agora a gente está em fase de recolocação dos exames pelo SUS. Nós fizemos muitos anos. E vamos dizer, aquela fase ruim do hospital, né? A gente teve um pouco de dificuldade de manter os exames pelo SUS, mas agora com essa nova administração a gente está conseguindo introduzir novamente a triagem de forma universal. Eu acredito que até final do ano a gente já consiga isso para todos mesmo, né? Tanto convênios quanto o SUS. Os exames podem ser marcados e são feitos diariamente. Perfeito, muito bem. Com a nova administração, né, muitos médicos aí têm conseguido um apoio incondicional para a retomada desses tipos de exame e outros muito mais. Nosso complexo de saúde ele não cresce apenas na questão física, nem estrutural, onde nós estamos reformando diversas alas aqui na nossa instituição, e que, inclusive, antes de ontem, ontem, né? Hoje é terça-feira. Ontem nós iniciamos as reformas dos quartos do SUS, iniciando aí pelo setor 2. Então, todos os quartos, né, a partir de agora, nesses próximos 6 meses, vai ser todo o setor 2 reformado, e logo em seguida os outros setores do SUS, setor 3, setor 4, 5 e o 6, também passando por uma reforma. São reformas assim que vão durar mais de 2 anos, mas nós vamos deixar os quartos de SUS aqui no brinco, para que todos os nossos pacientes sejam muito bem acolhidos aqui pelo Sistema Único de Saúde também. Bom, doutora Luciana, eu gostaria que você falasse a respeito agora do serviço, no que tange à questão da referência.
Nós sabemos que o Complexo de Saúde de São João de Deus ele é referência para 53 cidades da macro-região centro-oeste de Minas, mas o que diferencia o serviço de otorrinolaringologia do hospital dos demais hospitais que nos tornam ainda mais referência? Eu acho que a principal diferença é que nós trabalhamos como uma equipe integrada. E a outra questão é que é uma equipe, apesar de sermos uma equipe relativamente pequena, né, 3 componentes só, mas é uma equipe que é altamente especializada. Então, cada uma tem uma área de atuação muito específica, né? O que faz com que, se eu tenho um caso cirúrgico muito específico que eu não faço, por exemplo, as mastoidectomias, eu brinco que depois que a Andressa entrou, eu passei tudo para ela, as minhas mastoides, porque eu operei 10 anos sozinha, e aí chegou um ponto que eu falei, nossa, agora já deu, né? Já dei minha Vou contribuição. descansar um pouquinho. Vou descansar um pouquinho de mastoide. Então, a gente passa para ela, passa para a Jéssica, né? As cirurgias em crianças, em pediatria, eu continuo fazendo, e as cirurgias voltadas para o que são atualmente a minha área maior. Sempre apoio uma da outra, né? Então, a doutora Andressa, a doutora Jéssica gostam bastante dessa parte cirúrgica de alta complexidade, com as sinusotomias, as cirurgias endoscópicas e as cirurgias de ouvido. É uma alta resolução dos casos, né? Porque é uma equipe integrada e altamente especializada. Cada uma especializou um pouco mais em alguma coisa, mas a gente consegue, então, juntando a equipe, resolver o problema do paciente. E quando a gente tem uma dúvida, uma liga para a outra, uma conversa com a outra, né? E isso é muito importante hoje em dia a gente trabalhar de forma integrada, né? Eu acho que hoje a gente não trabalha sozinha. Eu falo que em sono eu tenho meus parceiros dentistas, eu tenho psicólogo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho fono, eu tenho as pessoas que a gente trabalha sempre integrada, né? Assim como na triagem auditiva, né? Minha parceira, a Luciana Santos, fonoaudióloga, está sempre presente aqui com a gente, né? E é o nosso grande apoio dentro do hospital, realiza uma grande parte dos testes. Então, essa integração da equipe torna a equipe, e essa especialização torna a equipe uma referência no nosso centro-oeste. Muito bem. E toda essa parceria aliada a todo o apoio, né, que o Complexo de Saúde tem, com toda a estrutura, né, que tem. Como você disse agora há pouco, nós temos uma UTI que é referência de alta complexidade. Então, isso acaba facilitando também o trabalho por parte dos médicos e também trazendo mais confiança ainda para aqueles que necessitam dos nossos serviços, não é verdade? Isso é porque as cirurgias de otorrino, as cirurgias tanto endoscópicas quanto as de crianças, a gente está trabalhando a via aérea, né? Que é uma área sujeita a colapsos, a sangramentos, né? Então, você ter esse suporte é muito bom. Eu falo com meus pacientes, olha, eu não quero precisar de CTI, nunca precisei de CTI para paciente meu operatório, não quero que vocês primeiro, mas eu quero estar no hospital que me dá esse suporte. Se a gente tiver, eu tenho uma equipe anestésica fantástica, né? E a outra questão é que recentemente o hospital comprou todo o nosso material cirúrgico, tá novinho, tá brilhando, a gente abre a caixa assim, tá tudo brilhando, né? Então é muito bom a gente trabalhar com endoscópio novo, com material cirúrgico novo, com um microscópio de alta qualidade. Então, isso torna nossos procedimentos, você tem a parte de especialização, né? Que felizmente a nossa equipe é uma equipe, a gente tem que se orgulhar do que a gente é, mas a gente tem de um hospital bem equipado e com outros profissionais, médicos, enfermeiros juntos que nos dão esse suporte para a gente trabalhar bem. Muito bem, doutora Luciana. Bom, nós temos a participação aqui de outras duas médicas, né, que fazem parte aí da sua equipe. Então, eu já preciso chamar elas aqui. A doutora Andresa vai ser a próxima convidada. E eu gostaria, então, que você deixasse suas considerações finais para que a gente possa, então, passar a palavra para a doutora Andressa.
Eu fico muito feliz, né, com o convite para a gente fazer essa live. Eu acho que a gente precisa realmente divulgar os trabalhos de todos os médicos, né? E isso é muito bacana, Rubens, isso que você está fazendo, porque o hospital cresceu muito, mas a gente não conhece o trabalho de todo mundo, né? Mas eu agradeço muito a Sim. participação, o convite, e a gente está à disposição para responder qualquer dúvida. Vou deixar o espaço aqui para a Andressa, para a Jéssica, para a gente saber um pouquinho mais da nossa equipe. Perfeito, doutora Luciana. Muito obrigado mais uma vez. Tenha uma boa noite. Obrigado mesmo por estar conosco e compartilhando suas informações. Bom, então agora, enquanto a doutora Luciana cede o espaço aí para a doutora Andressa, que inclusive já pode fazer a sua solicitação para participar da nossa live, eu vou aqui destacando, né, que a doutora Luciana acabou de falar agora a respeito dos equipamentos que foram adquiridos aí para a equipe dela, né, de otorrinolaringologia. Eu gostaria também de destacar que novos equipamentos de eletrocautérios chegaram aqui no hospital na semana passada e vai beneficiar diversas especialidades do nosso bloco cirúrgico. Essa notícia, inclusive, nós vamos veicular amanhã no nosso Instagram e também no nosso próximo Minuto da Notícia, que vai trazer essa informação e muito mais para todos vocês, tá bom? Então fiquem atentos, que muito em breve nós vamos divulgar mais esse benefício aí que o Complexo de Saúde tem feito para todos os nossos pacientes e todos os médicos também. A doutora Andressa já fez a solicitação dela, estou enviando aqui, então, a autorização. Estamos aguardando ela para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto de hoje. Saúde em Pauta, trazendo o nosso serviço de otorrinolaringologia. Agora, então, estou com a doutora Andressa Anúncio. Doutora Andressa, muito boa noite. Vejo que você está atuando nesse momento aqui no hospital. Estou dentro do bloco cirúrgico, falando ao vivo aqui de dentro do centro cirúrgico. A gente está fazendo uma cirurgia nesse momento, que é um acesso para um tumor cerebral. Eu entro no início da cirurgia para fazer essa via, então a retirada do tumor ela é feita por dentro do nariz. Eu faço essa primeira parte da cirurgia, acesso o tumor que está dentro da cabeça, só que ele fica bem na base do crânio. A equipe de neurocirurgia ela entra para fazer a remoção desse tumor e no final eu entro para fechar, né? Eu faço a parte da finalização da cirurgia. É uma cirurgia que esse paciente é um paciente do SUS, ela é feita tanto pelo SUS quanto pelos convênios. E a recuperação, né, pós-operatória, ela é muito melhor do que aquela cirurgia que a gente tem que abrir a cabeça, fazer por dentro. É um paciente que já está com uma perda visual de um dos olhos por causa dessa compressão do tumor. E a expectativa é que ele já acorde da anestesia com essa visão melhor. Então, eu estou aqui no intervalo, né, enquanto a equipe de neurocirurgia está fazendo a parte deles, eu fico aguardando para eu entrar e fazer a minha parte. Perfeito. Então, nós não vamos atrapalhar o seu trabalho. Sabemos do seu empenho, da sua dedicação em estar conosco aqui nessa noite. Então, não prometo não me delongar muito, mas quero muito te agradecer. Veja só, inédito, né? No nosso projeto Saúde em Pauta, diretamente do Bloco Cirúrgico, a doutora Andressa aí já entrou para poder interagir conosco nesse nosso projeto. Então, vamos às perguntas lá, doutora Andressa, que eu separei aqui para você. Eu gostaria que você falasse agora das causas, as principais causas da perda auditiva no adulto. A perda de audição, gente, ela é uma causa, né, importante às vezes, ela atrapalha a vida social, né? Então, ela é uma causa importante de deficiências mesmo na parte social e até na parte cognitiva do adulto. E existe ainda um preconceito muito grande em relação às perdas de audição. Então, eu costumo brincar, né? Você tá aí com óculos no meio do rosto, não é isso? E o óculos todo mundo coloca, ninguém tem essa vergonha, e ainda existe o estigma do aparelho auditivo. Então, o paciente ele não quer, às vezes, colocar um aparelho que é praticamente invisível, e o que a gente vê é que o adulto ele vai perdendo, né, a audição. Então, a principal causa de perda de audição no adulto é o que a gente chama de presbiacusia. Então, o que a gente tem que entender é que perda de audição, gente, não é normal. Às vezes a pessoa chega no meu consultório e fala, perder a audição é normal, eu estou perdendo por causa da idade. Não é bem assim, né? O que seria normal? Eu chegar aos 90 anos com uma audição normal. Depois dos 90 anos, 100% das pessoas vão ter uma perda de audição. Só que a gente tem algumas pessoas que perdem essa audição precocemente, a partir dos 45, 50 anos. É uma programação genética. Essas células, que são as células auditivas, elas vão parando de funcionar.
e isso é individual de cada família. Então, é aquele adulto ali, a gente costuma falar que ele começa na fase subclínica, né? Eu compreendo, eu escuto o que está sendo falado, mas eu não compreendo. E é importante a gente ressaltar que essa é a hora do paciente intervir e procurar recurso. Porque quando eu não escuto, eu vou tendo toda uma lentidão mesmo de todas as vias cerebrais e eu vou tendo dificuldade de entender o que está sendo falado, de falar. Então, é muito importante. Essa é a principal causa no adulto. Tá? A segunda causa seria a perda de audição por exposição crônica ao ruído. Então, é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira exposta ao ruído. Resumindo, o que é importante? Notou que não está escutando bem? Olha, eu escutava, agora eu estou tendo que aumentar o volume da TV, eu estou percebendo que fala, eu não entendo muito bem. É importante procurar para uma avaliação. Nós temos vários tipos de tratamento para perda de audição. Desde o aparelho até cirurgias, tá? Até tratamentos clínicos, né? Nas causas autoimunes, por exemplo. Então, é muito importante que a qualquer sinal de perda de audição, a gente tenha esse cuidado de procurar o profissional, tá? Ser submetido a um exame de audiometria para saber, primeiro, existe uma perda? Enquanto é essa perda? E qual que é a provável causa dessa perda? Que com isso a gente consegue direcionar o tratamento. E existe alguma forma de prevenção para que o adulto ele não tenha essa perda auditiva? Igual você disse, aí tem muitas pessoas que trabalham, né? E geram muito ruído. Isso causa um problema crônico. Existem fórmulas, equipamentos, materiais que evitam essa perda auditiva? A segunda maior causa, né, que é a PAIR, que é essa perda de audição induzida pelo ruído crônico, o interessante é que é isso, a medida para evitar é muito simples, é você usar os equipamentos de proteção individual quando você estiver exposto a ruídos acima de 80 decibéis, tá? Então, nas empresas, isso é muito sério. As empresas elas são fiscalizadas, existe um médico do trabalho, um fornecimento desses EPIs, né, que são os fones de ouvido, os protetores, e a fiscalização, que isso é muito importante. A empresa ela não é responsável só por dar o equipamento, ela é obrigada a fiscalizar a utilização desse equipamento, tá? O que a gente vê, às vezes, problemas são em profissionais liberais, autônomos, que às vezes não usam os EPIs de uma forma adequada. E é importante que seja feita essa audiometria seriada, porque se chegar um momento que mesmo usando o EPI começar a manifestar algum tipo de perda, esse paciente ele é afastado do ruído, tá? A presbiacusia, infelizmente, não tem muito o que fazer. Então, como eu falei, é uma programação genética e não tem como a gente evitar. É importante que seja feita essa monitorização para colocar, né, fazer essa intervenção com o aparelho auditivo o mais precoce possível. Algumas causas autoimunes têm tratamento clínico, por isso que é importante a gente identificar a causa. E a gente tem algumas causas infecciosas e algumas causas que têm tratamento também cirúrgico. Agora, prevenção mesmo, a única que existe a prevenção é essa perda induzida pelo ruído, tá? E eu queria enfatizar aqui, chamar a atenção, né, dos adolescentes, dos jovens. A gente tem observado alterações auditivas por causa de volume, intensidade sonora muito alta em músicas, fones de ouvido. Às vezes os pais ou os próprios adolescentes me perguntam, mas o fone faz mal? Não, o fone não faz mal. O problema é a intensidade sonora que eu coloco ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado de usar, sim, o fone, mas sempre numa intensidade sonora adequada, não usar intensidades sonoras muito altas. Muito bem colocado. Eu, quando era jovem, né, nas minhas fases ali dos 14, 15 anos de idade, já gostava muito de música, naquele antigo MP3, né, que tinha antigamente com 256 MB, eu gostava de colocar um fone de ouvido e minha mãe sempre me atentava, olha, cuidado aí com o volume, abaixa o volume, porque isso mesmo tem um reflexo muito grande na audição. E aí, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, até quebrando um pouquinho do nosso protocolo, é com relação aos idosos. Existe uma perda auditiva maior e existe a possibilidade de reversão dessa perda auditiva em idosos ou ela é mais complicada? Independente da idade, tá? O que vai conduzir a conduta ali é a causa. Então, a maioria das causas onde eu tenho uma perda, a gente tem que pensar que a cóclea ela é uma coisa muito preciosa, tá? Aquelas células ciliadas ali, que são as células auditivas,
a gente tem que cuidar delas para a gente não ter problema, tá? Então, essa questão da questão autoimune, da questão da perda induzida pelo ruído. Agora, independente da idade, tá? Então, o idoso, a gente não tem uma dificuldade maior de tratar o idoso do que a gente tem de uma criança ou de um adulto. Tudo vai depender da causa, tá? Então, eu tenho algumas causas, a doutora Jéssica vai falar melhor sobre isso, sobre o implante coclear, tá? De surdez mesmo, que eu consigo resolver, tá? Com implante coclear ou com aparelho auditivo, ela vai entrar mais. A otosclerose é uma doença que ela tem uma predisposição genética, tá? E ela é como se fosse o endurecimento de um dos ossinhos da audição. A gente tem 3, o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo, que é esse terceiro ossinho, ele endurece e ele não tem esse movimento mais que a cadeia ossicular tem que ter. Com isso, ele enrijece. Então, a gente tem a cirurgia, que chama cirurgia de estapedotomia, que é o primeiro tratamento para os pacientes que têm otosclerose. Nesses casos, independente da idade, se é mais velho, se é jovem, a gente consegue, através da troca desse ossinho, então, por dentro do canal do ouvido, a gente tira esse ossinho e coloca uma prótese no lugar. E o paciente volta a escutar, tá? Outros casos que a gente consegue melhorar a audição também com cirurgia. Os pacientes que têm infecções crônicas de ouvido, perfuração timpânica, às vezes destruição dessa cadeia ossicular por alguma infecção. Através da cirurgia, a gente consegue também reconstruir esse tímpano, reconstruir essa cadeia ossicular e melhorar a audição do paciente. Então, é importante, independente da idade, tá? A causa, ela é mais importante do que a idade do paciente em si. E, às vezes, alguma coisa que atrapalha um pouquinho o tratamento do idoso é um risco cirúrgico muito alto. Então, às vezes, é aquele idoso que já tem várias doenças, problemas graves cardíacos ou diabetes descompensadas. E, às vezes, é mais arriscado eu levar esse paciente para o bloco do que, às vezes, colocar um aparelho. Mas, se for um idoso que tem um risco cirúrgico adequado, a gente pode tratá-lo cirurgicamente, como a gente faz com um adulto jovem ou uma criança, enfim. Muito bem. A tecnologia sempre a favor, né, da nossa vida, consequentemente da audição, com todo o conhecimento que vocês têm e que deixa a gente assim de boca aberta. Você está me falando aí, né, além do seu relato, que você está aí dentro do bloco cirúrgico desse paciente, que você está em um procedimento, e ainda tem todos esses trabalhos que são feitos para vocês. Quando vocês falam de ossos tão pequenos e vocês falam que tem prótese para isso, assim, é algo encantador, né? É de deixar um brilho nos olhos mesmo, pelo conhecimento e pela tecnologia que a gente tem hoje, a medicina tão avançada que a gente tem hoje, em benefício de nós, todos nós seres humanos, né? Fantástico mesmo. Sem muita delonga, então, para que eu possa te liberar e você dar seguimento ao seu procedimento, e também já aguardando a doutora Jéssica, que está ali sinalizando que está online, daqui a pouco eu vou convidar ela para fazer a solicitação no vídeo, eu gostaria de encerrar perguntando, existem cirurgias ou procedimentos que podem melhorar essa audição, além dessa que você acabou de citar para a gente? Sim, existe o implante coclear, eu vou deixar a doutora Jéssica falar melhor dele, que ela é a nossa referência hoje, né, aqui em Divinópolis, em implante coclear. Eu sou particularmente encantada porque você oferece essa possibilidade de um paciente. Essas cirurgias que eu citei, o paciente ele não é 100% anacúsico, que a gente fala, ou seja, ele não perdeu totalmente a audição. Ele ainda tem uma audição residual e a gente consegue melhorar essa audição residual dele, tá? Então, são opções que a gente tem para o paciente que tem uma hipoacusia, ou seja, ele tem uma diminuição da audição, tá? Que seria a estapedotomia e as timpanomastoidectomias, tá? Ou timpanoplastias, que são as cirurgias que a gente consegue fazer para melhorar a audição. Tá? Além disso, o aparelho auditivo. Agora, quando o paciente é completamente surdo, a opção realmente é o implante coclear, que a doutora Jéssica vai conseguir explicar melhor do que eu, que é a especialidade dela. Muito bem. Então, aí deixe suas considerações finais para já passar a palavra para a doutora Jéssica, e quero te agradecer aí pela sua montagem do estúdio. Adorei a bandeirinha do São João aí atrás, você no bloco cirúrgico e eu aqui no auditório. Isso. Queria agradecer, né? Agradecer ao São João. Eu estou na equipe desde 2009, que eu estou na equipe aqui de otorrino. A gente trabalha integrado com outras clínicas, então eu estou trabalhando agora com a neurocirurgia, como eu falei para vocês. A gente trabalha com a bucomaxilo também em alguns casos.
com a cirurgia de cabeça e pescoço também em alguns casos. Então, tem toda essa integração. Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de viver em uma cidade, né? Que ela é de médio porte e ter tudo que uma cidade de grande porte tem. Nós temos equipamentos, nós temos equipe. Eu estou dentro do bloco cirúrgico. Se eu tiver qualquer intercorrência com o meu paciente aqui, eu tenho toda uma equipe por trás de várias especialidades, né? Cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, cabeça e pescoço. Nós temos plantões dessas especialidades o tempo todo. Então, isso dá uma tranquilidade para quem, principalmente para quem opera, fazer o seu serviço. Se eu tiver uma intercorrência e precisar de uma ajuda de um colega, seja um outro otorrino, como a doutora Jéssica e a doutora Luciana, eu tenho outros otorrinos, né, na equipe, então eu não estou sozinha aqui, eu tenho as duas para discutir caso ou para vir me ajudar se eu precisar, tiver alguma intercorrência. Por exemplo, se eu precisar agora, é só ligar que elas vêm, entendeu? E além disso, a gente tem as outras especialidades, que às vezes acontece alguma coisa que foge do conhecimento técnico da especialidade, e isso dá muita tranquilidade para a gente trabalhar num hospital onde eu tenho todas as equipes disponíveis 24 horas. Perfeito. E participação, né? Agradecer o convite, a participação, e estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, doutora Andresa, muito obrigado mesmo por dedicar aí uns minutos do seu tempo. Sabemos que você está num procedimento muito importante aí no bloco cirúrgico, mas mesmo assim ainda tirou um tempinho para estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento, falando um pouco do seu trabalho aí frente ao serviço de otorrinolaringologia aqui no nosso Complexo de Saúde. Muito obrigado mesmo, bom trabalho aí para você. E eu já vou chamar agora a Jéssica Maia, que é também outra médica do grupo, né, dos membros da nossa equipe de otorrinolaringologia, para que ela possa estar conosco nesse momento, participando e aí colocando também um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado, doutora Andressa. Vamos agora chamar a doutora Jéssica para estar aqui conosco, participando. Enquanto a doutora Alessandra, a doutora Andressa, ela cede o espaço, então, para a doutora Jéssica, eu vou falar com vocês a respeito da nossa escola técnica de enfermagem, né? A escola técnica nossa, que tem o curso de radiologia e tem também o curso técnico de enfermagem, está, então, com inscrições abertas para esse próximo semestre, né? O primeiro semestre do ano de 2021. Então, você que está aí do outro lado, deseja fazer o curso de enfermagem, já entre no nosso site do Complexo de Saúde, que é o csjd.org.br, para que vocês possam fazer a inscrição por meio do site da escola, que também é o escola.csjd.org.br. Vocês podem entrar lá, fazem a sua pré-matrícula, tá? E logo em seguida vem até aqui a nossa instituição, a Escola de Enfermagem, que está anexo ao hospital, para que vocês possam confirmar a participação de vocês, a matrícula de vocês no curso técnico de enfermagem, tá? Lembrando que para o primeiro semestre, então, nós temos apenas vagas em aberto para o curso de técnico em enfermagem, tá bom? Tanto na parte da tarde quanto na parte da noite. Então, de repente, às vezes não dá para conciliar, tem algum outro trabalho à noite, né? Ou às vezes trabalho durante o dia, tem essa opção de fazer o curso à noite, tá bom? A escola está sempre aberta, sempre disposta a receber todos vocês. Veja aqui que a doutora Jéssica já solicitou a participação e eu vou aceitá-la nesse momento para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto de Saúde em Pauta, que hoje traz o serviço de otorrinolaringologia aqui do nosso Complexo de Saúde. Doutora Jéssica já está ao vivo conosco. Doutora Jéssica, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live de hoje, né, trazendo o serviço de otorrinolaringologia do hospital. E aí eu gostaria que inicialmente você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, o tempo que está aqui conosco no nosso hospital. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou Jéssica, eu sou otorrinolaringologista aqui na cidade de Divinópolis, trabalho aqui em Divinópolis e trabalho também em Belo Horizonte. Eu sou médica do corpo clínico do Hospital São João de Deus há 1 ano e meio, que eu comecei a integrar a equipe junto com a Andressa e com a Luciana, e eu tenho muito orgulho dessa equipe, uma equipe de mulheres, né? A otorrino na nossa cidade, as mulheres da otorrino na nossa cidade, elas destacam muito, né? São mulheres que se subespecializam, que buscam mais conhecimento, que operam, que dão um tratamento integral ao paciente. E o São João, ele
ele tem um grupo de profissionais muito completo, né? Então, ele consegue dar aos pacientes um tratamento integral, como a Luciana falou, e eu acho isso muito importante. Eu fiz a minha subespecialização depois de otorrino, eu fiz 1 ano de ouvido, de otologia. Tanto a minha residência quanto a minha subespecialização foram realizadas no Hospital das Clínicas da UFMG, né, que é a nossa referência aqui em Minas Gerais e é referência nacional também, quanto à residência de otorrino, e eu tenho muito orgulho disso. E eu espero contribuir e trazer muita coisa nova para Divinópolis, né, que é a minha cidade, e também para o São João, que é o hospital que eu nasci, é o hospital que eu pude fazer parte da minha formação, e hoje eu estou aqui, integrando a equipe de otorrino. Bacana, muito bacana o seu relato, gostei. Então, você nasceu aqui no hospital, se especializou aqui na nossa instituição e está trabalhando conosco, ou seja, São João de Deus faz parte da nossa vida o tempo todo, né? Com certeza. Muito bem. Vejo aqui algumas participações, a Eduarda Maia falando profissional incrível, a Isabel Couto também mandando um aceno para a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão participando conosco. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar aí para nós no nosso chat, que aí nós fazemos a pergunta para a doutora Jéssica, tá bom? Bom, e eu vou começar as minhas perguntas daqui então, para que você possa esclarecer para a gente algumas dúvidas, tá bom? Uhum. Quais as opções de tratamento hoje que existem para a surdez? Pois é, hoje em dia depende da causa da surdez. Então, eu falo com os pacientes o seguinte, que o nosso ouvido ele é composto de 3 compartimentos, né? A parte externa, que é a orelha e o conduto auditivo até chegar ao tímpano. A parte da orelha média, que é atrás do tímpano, até né, onde tem os ossículos, até chegar no ouvido interno. E o ouvido interno, né? Que é onde a gente realmente escuta de verdade. Mas para a gente escutar bem lá nesse ouvido interno, o som precisa passar pela orelha externa, pela orelha média, né? Pelos ossículos e chegar de forma integral nessa orelha interna. As formas de tratamento para surdez vão depender de onde que está o problema da audição. Então, se o problema está na orelha externa, pode ser para tratamento. A gente pode usar cirurgia, a gente pode usar uma prótese encorada ao osso, por exemplo, uma criança que nasceu com uma malformação da orelha. Então, ou ela não tem a orelha externa, ou senão ela não tem um canalzinho do ouvido. Então, não tem por onde o ar passar para chegar no ouvido interno. Hoje em dia, existem próteses auditivas, né, que a gente coloca cirurgicamente, que elas vibram a calota craniana e a partir dessa vibração, né, que a frequência da vibração ela é captada de acordo com o microfone, né, que pega a frequência da voz, do som, ele vibra e leva o som direto, leva essa vibração na frequência certa direto para o ouvido interno escutar. Então tem essa possibilidade. No caso de doença da orelha média, né, que é o que a Andressa falou da estapedotomia, por exemplo, se eu tenho alguma fixação de algum ossículo, se eu tenho uma perfuração da membrana timpânica, o tratamento, na maioria das vezes, é cirurgia. Ou se eu tiver algum trauma, né, do ouvido, com alguma lesão nessa região, muitas vezes o tratamento é com cirurgia ou com aparelho auditivo, dependendo da causa. No caso de alterações do ouvido interno, eu vou depender do grau da perda da audição. Então, eu posso usar aparelho auditivo para tratamento, eu posso usar o implante coclear, que ele é uma prótese auditiva, que ele é usado em pacientes, por exemplo, que usam o aparelho convencional, mas que não tem resposta mais com o aparelho. Tem paciente que usa o aparelho auditivo convencional e o aparelho auditivo ele não é mais suficiente para o paciente ter inteligibilidade daquele que ele está escutando, ou seja, ele não consegue mais entender o som só com o aparelho auditivo, devido ao grau da perda da audição. Então, às vezes, o implante coclear ele é indicado nessas situações. Certo. Inclusive, era a minha dúvida, o que seria esse implante coclear, né, que você havia citado aí. Mas eu gostaria que você falasse quais são essas principais indicações desse implante. Isso. Eu vou responder essas duas, né, perguntas juntas. O implante coclear ele é um aparelho que a gente coloca cirurgicamente, ele capta o som aqui de fora, né, ele tem um microfone, e ele transmite o som para um eletrodo que a gente coloca cirurgicamente dentro do ouvido interno, que é a cóclea, né? Porque
ele é indicado nos pacientes que a cóclea já morreu. Então, é como se ele fosse um transplante dessa cóclea, né? Ele faz a função da cóclea. Só que ele é um aparelho auditivo, eletrônico, que ele estimula. A gente capta o som aqui com o microfone. Esse microfone, ele passa a informação para os eletrodos que estão dentro da cóclea, que foram colocados cirurgicamente. E, a partir disso, o próprio eletrodo, ele vai estimular eletricamente o nervo da audição e mandar informação para o cérebro. Então, uma pessoa que ela tem perda auditiva profunda, uma perda auditiva severa, né? Ela tem a possibilidade de escutar, de se comunicar, de se inserir de forma plena na sociedade, né? De se socializar como uma pessoa normal ouvinte, como uma pessoa que ouve normal. E muitas das vezes a gente tem casos, por exemplo, de crianças que nascem com surdez, seja genética, seja uma criança que precisou ficar no CTI, que precisou tomar antibiótico, né, ototóxico, e teve uma lesão do ouvido. Por isso, ele tomou esse antibiótico às vezes, né, para tratar alguma infecção, para continuar lutando, né, pela vida, e teve alguma outra lesão, alguma sequela. Então, a gente dá possibilidade para esses pacientes que têm perda profunda, que seriam, né, no futuro, pacientes que não falariam, no caso das crianças, a se desenvolver como uma criança normal, né? A desenvolver fala, a se comunicar. Então, é basicamente isso. Muito interessante, muito bacana. Como eu disse agora há pouco para a doutora Andressa, a tecnologia é a serviço, né, das nossas necessidades, né? Isso, e está evoluindo a cada dia mais. Graças a Deus. Existe tempo certo para essa cirurgia desse implante coclear depois que é descoberta a surdez ou não? Sim, é por isso que é tão importante a triagem auditiva que a Luciana falou. Em crianças que nascem com perda auditiva, o ideal é que o implante seja feito até os 2 anos de idade. Mas por que isso? Porque para eu conseguir escutar, o caminho, né, para eu conseguir entender a informação, o caminho do meu ouvido até o cérebro, que é onde vai entender essa informação, ele ainda tem que estar pérvio. Então, quanto menor o tempo de privação do som, quanto menor o tempo que o ouvido não escuta, maior a chance eu tenho desse caminho ainda estar pérvio e de eu ter uma resposta boa com a estimulação dessa criança. Lembrando que muitas vezes, né, às vezes o paciente pensa, eu vou operar e vou voltar a escutar. Não é só isso, né? A gente precisa aprender a ouvir de novo nos casos de adultos, por exemplo, pacientes que já escutam e perderam a audição por algum motivo, seja por meningite, seja por uma otosclerose avançada, né? Aquela doença de fixação dos ossículos, às vezes ela pode corroer a cóclea também, seja por uma perda da audição do idoso. Então, o som do implante coclear, ele é um som diferente. Então, ele precisa de uma equipe, o paciente vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Ele precisa do apoio da família, ele precisa da fonoaudióloga estimulando, né, a linguagem, estimulando né, tateando ali a altura do som, estimulando a via auditiva. Então, é importante que todo mundo esteja muito bem integrado. Muito bacana, muito interessante. E para fechar, eu gostaria que você falasse a respeito de casos de malformações congênitas na orelha média e externa, e também o ouvido interno funcionante. Existe tratamento para melhorar a audição nesses casos? Existe. Vai depender do grau da malformação, né? Então, se eu tenho uma malformação que é só da orelha externa e o paciente ainda tem o conduto pérvio, às vezes esse paciente pode ser que ele escute normal, então é importante fazer a triagem auditiva dele. Se esse paciente ele tem uma perda auditiva, se essa perda é na condução do som, se é até chegar no ouvido interno, né, na orelha média e na orelha externa, se não é pérvio ou se tem alguma malformação de ossículo que não consegue levar o som até o ouvido interno, a gente tem outro tipo de prótese que chama prótese osteoancorada. Então, é uma prótese que também é colocada cirurgicamente, que a gente fixa ela nessa região aqui da calota craniana e ela, a partir de vibração, ela transmite o som direto para o ouvido interno. Então, ele permite também o desenvolvimento de fala de forma integral. A gente sabe que uma criança que ela não escuta, né, mesmo que ela tenha uma perda leve, né,
ela tem uma perda muito grande de vocabulário e esse atraso, principalmente na primeira infância, ele faz muita falta lá na frente no desenvolvimento da criança, de raciocínio, de memória, de aquisição de habilidades, né? Então, é muito importante a estimulação precoce nesses pacientes. Ou seja, também tem aquela questão, às vezes a criança não está falando bem, isso pode ser sinônimo de que ela também não está ouvindo bem, certo? Justamente. Tem que ser investigada a audição em toda criança com atraso de fala. E a gente tem que lembrar que tem perdas auditivas que elas são progressivas, ou seja, às vezes a criança passou no teste da orelhinha lá atrás, mas ela tem um tipo de perda de audição. Por exemplo, a perda da audição na infância mais comum nos Estados Unidos é por citomegalovírus, né? Uma infecção viral. E essa perda, muitas vezes a criança nasce escutando normal e ela vai perdendo a audição aos poucos. E pode chegar à surdez completa. Então, qualquer criança que não está começando a falar ou que tem alguma regressão da fala, né? Ou seja, ela está involuindo, ela tem que ser acompanhada de perto com uma equipe de fonoaudiólogo, de otorrino e tem que ser investigada as perdas auditivas. Essa reconstituição da orelha externa, né? Como que funciona? Como que ela é feita? Pois é, aí tem a reconstituição, tem que ver se é reconstituição estética, né? Isso aí geralmente é feito com cirurgia plástica, né? Porque certo. É uma formação lá na frente, principalmente entre os 5 anos de idade, né? 5, 6 anos de idade, começa a questão de bullying na escola. Então, se é uma formação que a gente fala, né? Grau 4, que não tem a orelha, ou se não que a orelha é muito mal formada, que não dá para aproveitar a orelha, existem próteses, né? Que simulam a orelha externa, que podem ser colocadas. E agora, quando a gente tem pequenas malformações, tipo a orelha em elfo, que é aquela orelha pontiaguda, ou a orelha que não tem essas dobrinhas, né? Que é a hélice, que a cartilagem não é dobrada. Quando a gente pega no recém-nascido isso, a cartilagem é muito maleável. Então, às vezes, a gente colocando molde na orelha, a gente consegue evitar uma cirurgia lá na frente. Isso falando mais da parte estética, sem falar na audição, né? Agora, a audição vai depender do defeito, da malformação. Existem tratamentos hoje em dia. Certo. É muito importante deixar isso claro, né, para quem está nos assistindo. Tem essa diferenciação, né? A estética da orelha e a reconstituição do ouvido, né? São justamente. A audição e a estética. Justamente. Isso. Perfeito, muito bem. Doutora Jéssica, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, né, de poder participar, de poder trazer aqui esses alertas, né, da importância de tratar a audição, da importância de olhar para a triagem auditiva neonatal. Eu acho que a gente ainda está caminhando muito nisso, mas que eu espero que em breve isso seja uma coisa natural para todo mundo, né? Que a gente não precisa estar sempre alertando, porque a diferença que isso faz lá na frente ela é grande. E é muito triste quando a gente, às vezes, pega um paciente com 5 anos de idade sem falar, com 5 anos de idade a gente vai ver que tem uma perda profunda e a gente não consegue tratar esse paciente de forma plena. É uma coisa que poderia ser vista lá atrás, que esse paciente já poderia estar falando, já poderia estar se desenvolvendo, né? Não que não tenha mais jeito, mas às vezes a gente limita um pouco a resposta desse paciente. E é um paciente que depende, né, dos pais procurarem, do profissional de saúde, do pediatra, né, do otorrino, saber orientar bem. Então, eu acho que informação é tudo e eu agradeço esse espaço. Muito bem. Então, fica aí o alerta para todo mundo que a prevenção continua sendo o melhor remédio, né? Vamos nos prevenir e detectar essas enfermidades o quanto antes para que elas possam ser reversíveis, né? Em um futuro justamente. muito, né? Sem esperar por muito tempo. Gostaria aqui de destacar o comentário da Renata Rossano, falando que você é uma ótima médica. Né? Obrigada. Assim como a doutora Jéssica, nós tivemos a participação de outras profissionais da nossa equipe de otorrinolaringologia, a doutora Andresa e também a doutora Luciana Nogueira. Então, assim, em nome de toda a diretoria do Complexo de Saúde, né, no caso aqui a senhora Elise, o doutor André Vale
e também o senhor Célio Tavares. Eu gostaria de agradecer a vocês todos da equipe de otorrino, que têm feito um trabalho brilhante em nossa instituição, e eu tenho certeza que com todo o conhecimento, com todas as técnicas, somada, né, aliada a esses investimentos que o hospital tem feito, não só na parte de estrutura física, como eu disse agora há pouco, nos equipamentos, que vocês possam brilhar cada vez mais, sobressaindo aqui em nossa instituição. Profissionais como vocês, jamais nós podemos perder, porque são profissionais extremamente competentes, altamente capacitados, e que a nossa população depende muito do trabalho de vocês, não só da saúde suplementar, mas principalmente do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado mesmo, doutora Alessandra e a doutora Luciana Nogueira, que esteve conosco aqui nessa noite, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, mas deixando mais uma vez o convite a todos vocês que desejam participar do nosso curso técnico de enfermagem. Nós estamos aí com inscrições abertas, só acessar nosso site cssjd.org.br ou ainda através do site da escola, que é escola.cssjd.org.br. Lá vocês preenchem a pré-matrícula e vêm aqui até a nossa instituição de segunda a quinta-feira, de 8 às 17h30, ou então na sexta-feira, de 8 até as 4h30 da tarde, para confirmar a participação de vocês no curso técnico de enfermagem, que já formou muitos alunos. Foram mais de 4.300 alunos formados ao longo dos 54 anos de história da nossa Escola Técnica de Enfermagem e também de Radiologia, né? Foi criada justamente lá em 1966 para fomentar a mão de obra qualificada para o Complexo de Saúde São João de Deus, para o Hospital São João de Deus, que foi inaugurado em 1968. A todos vocês que participaram conosco da transmissão, muito obrigado. Na próxima semana, já aí iniciando o mês de dezembro, prometo trazer muitos assuntos importantes relacionados à questão de saúde, sempre com todos os nossos membros do Corpo Clínico do Complexo de Saúde São João de Deus, que tem sempre se destacado. Muito obrigado a todos vocês, muito boa noite e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Boa noite. Boa noite.